Olá, seja bem-vindo à nossa última leitura do Cântico das Romagens. O último salmo, o Salmo 134, ele é o salmo de despedida. É quando então as festas estão encerrando e o peregrino percebe que agora ele precisa retornar para sua casa. Aquele sentimento nostálgico está aqui presente quando ele para pensar em tudo o que aconteceu, desde sua saída de sua casa, a peregrinação até Jerusalém, a sua estada em Jerusalém, a participação na festividade, as descobertas que ele fez, a comunhão desfrutada com os irmãos, a agradabilidade de ter sido recebido nas casas, hospedados ali entre os moradores de Jerusalém. E tudo o que aconteceu ali traz para ele uma carga emocional grande. E chega um momento que é um momento derradeiro, quando a festa caminha para o final e ele tem que arrumar sua trouxinha e voltar para a sua cidade natal, para os seus afazeres, para cuidar da sua ovelha, da sua plantação, enfim, para voltar ao convívio normal que outrora ele experimentava. E ele diz: bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Ele, neste momento de despedida, seus olhos se voltam para alguns personagens importantes de toda a festividade, que são os levitas e sacerdotes. E ele se volta para essas pessoas e os chama de servos do Senhor, que assistem na casa do Senhor nas horas da noite. Ele deveria voltar para a sua terra, para a sua cidade. Somente os moradores de Jerusalém permaneceriam ali em Jerusalém, mas de uma maneira muito especial, permaneceria nas atividades normais ao redor do templo, os levitas e os sacerdotes. Eram eles os escolhidos por Deus para comandar as atividades religiosas. Então, durante toda a festividade, os levitas, os sacerdotes, conduziram o povo, orientaram eles sobre o que fazer, deram instruções, ensinaram, enfim, tornaram possível a realização daquela festividade. E agora as atividades vão se encerrando e eles vão permanecer ali nos seus turnos e o peregrino volta para sua casa. Desde adolescente tenho participado de retiros de igreja. Então, quando adolescente, participando como um participante, alguém que está ali envolvido nas atividades, participando de retiros de adolescentes, embaixadores do rei, e também depois como jovem, retiros de jovens, posteriormente retiros de seminaristas, de pastores, de casais e assim por diante. Em muitas ocasiões eu fui como participante, outras vezes como palestrante e algumas vezes como aqueles que fazem parte da equipe organizadora do evento. Em todos eles, o que nós percebemos é que a chegada é uma chegada barulhenta, as pessoas chegam com muita expectativa de participar, de se alegrar e de louvar e de orar, ouvir a voz de Deus e assim por diante, participar das muitas atividades. Mas a última noite, aquela em que no dia seguinte a gente tem que arrumar cada uma a sua mala, entrar no seu ônibus, ir para a sua cidade. Aquela noite é marcante. É quando nós ouvimos os testemunhos do que Deus falou às pessoas, como a mensagem impactou suas vidas, as deliberações, as decisões, as consagrações que fizeram. Tudo isso tem um tom nostálgico e nos faz pensar: quando vamos voltar novamente? Quando é que a gente vai estar junto novamente? Quando vai ser o próximo retiro? E aí aquele desejo de tomara que isso continue. Tomara que a comunhão que aqui nós começamos a ter,
Tomara que as coisas que eu aprendi aqui eu consiga colocar em prática no dia a dia, na minha vida. Esse sentimento o salmista está tendo agora. E ele olha para essas pessoas e as abençoa, dizendo: olha, que o Senhor te abençoe. O Senhor, o Criador dos céus e da terra, que Ele te abençoe. Erga então suas mãos para o santuário e bendigam ao Senhor. Ele espera que essas pessoas continuem nesta mesma comunhão, neste mesmo cuidado, neste mesmo zelo. Há aqui um pouquinho de inveja, vamos assim dizer, porque ele fica pensando, grandemente privilegiados são estes, os levitas e sacerdotes, porque eles vão continuar aqui no santuário, essas atividades continuarão sendo atividades da vida deles. Eu não, eu volto para o meu negócio, para a minha atividade. E assim ele tem uma certa inveja, como dizendo, esta vida aí é uma vida impressionante, uma vida invejável. Muito bem, nós também como cristãos, caminhando nesta vida, nós temos experiências que nós poderíamos chamar experiências de montanha, como aquela experiência que os discípulos tiveram da transfiguração de Jesus, onde a glória de Deus se manifesta, eles ficam extasiados. As festividades eram essas experiências de montanha. Mas depois tem que descer a montanha. Tem que ir lavrar a terra, tem que ir cuidar da ovelha, tem que ir pescar no mar da Galileia, tem que ir lá produzir o seu produto e vender e comer e viver. Enfim, a vida tem essas características de experiências de montanha e experiências de vale. E boa parte da nossa vida é vivida no vale, onde as experiências com Deus, a experiência da comunhão fraterna, se torna bastante escassa. E nós temos que cuidar da nossa vida, dos nossos negócios. Mas sempre devemos entender que há uma expectativa dentro do nosso coração por uma eternização dessa experiência de estar constantemente na presença de Deus. É nesse sentido que o Pedro fala para Jesus, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Elias, outra para Moisés, e a gente vai ficar aqui, porque ele disse, é bom estarmos aqui. E de fato é bom essas atividades, é bom esse participar de retiros, de cultos, onde o Espírito Santo fala ao nosso coração, nós somos quebrantados, nós choramos, nós nos emocionamos, nós oramos uns pelos outros, nós somos edificados e fortalecidos. Mas, enquanto estamos nesta caminhada, nós temos que lidar com as situações do vale. E as situações do vale são situações áridas, difíceis, que nós temos que cuidar e estar atento também, mas entendendo que Deus nos permite ter essas experiências de montanha, desses arrebatamentos de euforia, de alegria, nos acampamentos, nas festividades, nos cultos, exatamente para que nós queiramos e desejemos esta comunhão eterna. O peregrino sai dessa festa com um desejo de, na próxima eu com certeza estarei aqui. Eu vou voltar. Eu quero reexperimentar. Eu quero ter experiências dessa natureza novamente, porque isso me faz muito bem. Isso atende à necessidade da minha alma. E assim o Senhor também quer que nós façamos desta caminhada uma caminhada onde haja momentos de montanha, momentos de comunhão, momentos de estarmos juntos e termos um enlevo espiritual que nos edifique, nos fortaleça e nos dê condições de continuar, de avançar nesta caminhada. E ele então se despede na intenção de voltar à casa do Senhor na próxima ocasião e pede que aqueles que ali permanecem continuem debaixo da bênção de Deus e que eles continuem abençoando o povo de Israel, sempre na presença de Deus, lembrando dos peregrinos que retornam para os seus lares. O Senhor Jesus, antes de partir, ele disse aos discípulos assim, eu vou voltar para o Pai. Ele estava dizendo claramente que retornaria a Deus. Mas ele disse, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo estará em vocês e vai morar em vocês.
Só que isso não é o suficiente. Por isso Jesus diz no capítulo 14 de João: eu voltarei para vocês. Porque na casa do meu pai há muitas moradas. E eu vou para lá, mas eu vou voltar, e quando eu vier, eu levarei vocês para que onde eu estiver, vocês também estejam. Assim Jesus deixou claro que os discípulos voltariam para a casa do Pai. E esse é o nosso desejo, voltar para a casa do Pai. Enquanto nós estamos neste mundo, nosso sentimento é o sentimento do filho pródigo na terra distante. Nós ansiamos por voltar ao Pai. E por isso que nós reconhecemos nossos pecados, nós nos arrependemos e colocamos nessa caminhada rumo ao Pai. E Jesus deixa claro que chegará um dia em que Ele voltará. E Ele nos levará para a casa do Pai, onde nós permaneceremos para sempre em comunhão com Ele. O Salmo de número 23, versículo 6, permite uma interpretação, uma tradução, que diz assim: bondade e misericórdia certamente seguirão todos os meus dias, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Então, enquanto ele estava vivendo, o desejo dele era voltar à casa do Senhor para ter comunhão com o Senhor. Mas esse desejo de retornar a cada festa em Jerusalém era tão somente um sinal, era como se fosse um instigar de Deus na alma do homem por aquela comunhão eterna que se dará quando o Senhor Jesus voltar e nos levar para vivermos eternamente na presença de Deus. Como disse o apóstolo Paulo, os que estiverem vivos serão transformados, os que estiverem mortos ressuscitarão e nós seremos levados ao encontro do Senhor nas alturas para estarmos eternamente com Ele. É assim que vai se encerrar esta caminhada da alma peregrina em direção a Deus, em busca da comunhão eterna que Deus nos prometeu nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso desejo, é isso que está em nosso coração e eu creio que também está no seu coração. Que Deus o abençoe ricamente. Amém.